Putz, Dev, tem se perguntado se tem uma forma interessante no Ruby de levar seus dados de um lado para o outro dentro da sua aplicação, sem utilizar hash, JSON, coisa assim? Vamos dar uma olhada nisso? Bem, aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Tudo isso para bater um papinho. A minha ideia aqui, nesse vídeo, é a gente falar de DTO, Data Transfer Object, objeto de transferência de dados em Ruby. E a ideia dele é padronizar, simplificar, ajudar com os testes, ajudar com a manutenção, legibilidade. A gente vai ter alguma coisa bem mais robusta e que às vezes pode se encaixar muito melhor em outras tecnologias ali para a gente poder fazer os nossos testes, nossas implementações. Então, provavelmente você vai em algum momento em algum recurso que vai ficar muito mais interessante usar um DTO do que um hash ou um JSON para analisar aquele dado. E a gente também não está querendo criar uma classe inteira, etc e tal, só para poder transferir um dado de um lado para o outro do sistema. Essa é a ideia. Vou deixar aqui um artiguinho simples, mas bem direto ao ponto aqui, interessante. E vamos dar uma olhada ali. Vou fazer esse aqui. O vídeo hoje é um pouco mais leve, mas vai ficar legal. Então, vamos fazer uma pastinha. DTO. Beleza. Vamos entrar na pastinha. Vamos abrir o Visual Studio Code na pastinha. Beleza. Vamos começar aqui criando, sei lá, nossa aplicação RB. Vamos criar um arquivinho bem padrão de RB só para a gente fazer nossos testes. Então, app, end, onde no final das contas eu vou querer rodar ele passando os atributos. Então, vamos passar aqui já atributos. Tem isso aqui que eu recebi, sei lá, de uma API, seja lá o que for. Ou pelo menos o dado que eu quero passar de um lado para o outro do meu sistema. O batata. Beleza. Eu vou querer o meu DTO e ele vai ser baseado no que o nosso app ali chamar, que a gente vai ter vários exemplos ali dentro para a gente poder brincar. Isso aqui é chave valor. Eu não quero que ele passe aqui assim. Eu quero que ele passe assim. Então ele poderia passar ou como um só. Opa. Ou como esse cara aqui. Não, eu quero que ele saiba qual é a chave valor e não que seja um carinha só, que seja um hash. Então, para fazer isso, pronto. Opa. Vou chamar aqui os nossos attributs como asterisco, asterisco, beleza. Se eu tivesse chamado sem asterisco, ele estaria da primeira forma. Beleza. E aí a gente vai querer ver o resultado disso, depois a gente para nele e faz alguns testes. Mas primeiro vamos ver tudo funcionando, montar todo o nosso pequeno sisteminha aqui. Beleza. Aqui em cima eu vou fazer aquele padrãozinho, então def initialize, só para deixar tudo organizado, né? Gosto. Eu vou ter um attributes que eu vou receber como attributes, só que ele vai ser, como a gente falou, chave valor. Então aqui vai ser chave valor que eu vou poder usar dentro, beleza? Para poder utilizar mais fácil dentro do arroba, então assessor, que vai ser o nosso attributes. Beleza. Além disso aqui eu fiz com call, então call. Como eu estou utilizando aqui o de instância, eu vou precisar dele como uma instância, então eu também vou usar o call com private run. Perfeito. Então, só para poder rodar essa estrutura aqui. Então, vou chamar o call, vou chamar esse cara aqui, onde eu vou inicializar eu mesmo. Então, o que eu estou fazendo ali é o mesmo que isso aqui, né? New, passando os atributos. Então, meu call aqui, que está recebendo esse cara aqui. Vem para cá, eu poderia deixar assim ou falar tudo. Eu poderia fazer assim. Ou assim, que vai passar para lá. Ou simplesmente o que vier daqui, passa para cá. Serve. E aí no final das contas, eu chamo esse call de baixo, em cima do objeto criado, que vai chamar o nosso run.
puts running run. Nossa, running run. Tá. Pronto, executando run. Vamos ver se eu não errei nada do básico aqui. Executing run, beleza, perfeito. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos começar pela abordagem básica, bem simples para a gente fazer um DTO tentar fazer um DTO na mão, sem utilizar os recursos do Ruby, só para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos fazer aqui o nosso DTO.rb, então class DTO. Basicamente, como eu disse, o ponto dele é passar dados de um lado para o outro. A gente pode até colocar uma coisa ou outra, mas não é reconciliável. Não pelo menos essa estrutura, a gente pode usar outra, mas DTO a gente vai focar mais nos dados mesmo. Eu estou passando o name lá em cima, então vamos começar com o name. E como eu quero poder acessar ele de fora, então ttr accessor name. Beleza, então agora eu posso tirar esse cara daqui. Posso tirar esse cara daqui e criar outro método aqui embaixo. Então def fetch build. Feito com DTO cru puro na mão. Para isso eu vou precisar carregar minha classe ali. Então é meu arquivinho de DTO. Então require relative DTO, está na mesma pasta, então ele vai localizar esse arquivinho, vai carregar, a gente vai ter o nosso DTO, que eu posso dar um new passando o name e utilizar o name. Então, new passando o nosso attribute. E no caso vai ser bem simples. Name attributes name. Vamos ver o que eu recebo disso. Não é name? É name. Attributes, name. Attributes. Ctrl D. Attributes. Vamos ver se agora está certo. Perfeito. Então eu tenho um objeto DTO que tem um name, que está um name batata, então ele já fez caquinha aqui, eu fiz em algum lugar uma caquinha. Aqui eu passo para cá. Aqui eu estou passando daqui para cá, o new, eu chego como attributes. Aqui deveria ser o name do meu attribute. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Binding.irb. Attributes, vamos ver como é que tá o attributes ali, tá certo. Então se eu for um attributes na chave name, ele deveria ser o batata. Então vamos ver o nosso DTO. O nosso DTO não tá bonitinho. Não, até que tá. Não, porque ele tá recebendo o name como... Agora tá certo. Vamos ver se agora vai funcionar bonitinho. Limpa, roda. Agora tá certo. Name batata. Eu vou botar um binding depois, só pra gente poder checar ele ali. Então, recebi. Então, se eu chegar agora no meu DTO, result DTO. Result DTO. Ponto. Name, batata. Perfeito. Mas tem um problema aqui. Vou melhorar um pouquinho o nosso DTO. Claro, a gente pode simplesmente saber os dados que a gente quer ver, mas digamos que a gente esteja mexendo com alguma coisa que a gente não tem certeza ou a gente quer deixar um pouco mais flexível. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas digamos que seja o caso. Então, meu DTO aqui, eu não vou poder simplesmente receber o atributo sem passado. Vou querer ele dinâmico. Vou querer que passe usar atributos para cá, independente disso. Então, o meu DTO vai ter que ficar um pouquinho mais esperto. Então, vou tirar esse cara daqui.
A gente vai criar um def initialize um pouquinho mais espertinho. Ele continua recebendo lá os attributos, mas keyword args, para ficar claro que são argumentos chave e valor. Keyword args.each. Eu poderia fazer esse each aqui de várias formas, mas eu acho que eu vou fazer com keys. Vai ficar mais claro para mim do que só pegar ali e saber a ordem. Com keys eu posso pegar exatamente, deixando claro para entender do parte que eu estou pegando. Para mim faz mais sentido deixar bem claro aqui. Então estou pegando as chaves que vieram. Então aqui vai ter vindo o name e o batata. Então ele está pegando as chaves, que pode ser name, e aqui pode ter vírgula, age, bababá, etc. Então, dependendo do que vier aqui de chaves, ele vai pegar para percorrer. Então, name, age, etc. No caso, só name. Beleza. Agora que a gente tem isso, eu preciso fazer o attr accessor dele. Então, eu posso pegar o self.class.attr accessor baseado na nossa chave. Beleza, porque ele vai pegar esse cara aqui e vai dizer que vem um name. Então é como se eu tivesse feito isso aqui em cima. Tá bom. Agora que eu tenho isso, eu preciso daqui a variável de instância tem esse valor para o meu attr accessor devolver. Então, instance variable set. Vamos setar a variável de instância dela, que vai ser interpolado, né? Porque eu vou ter que colocar um igual para ser o de atribuição no final, onde eu vou pegar ali o key, e como vai ser de instância, eu tenho um arroba também, quase esqueci. Esse é o nosso key, eu vou colocar um to_s, porque senão eu não sei se ele vai colocar os dois pontos na frente do símbolo, mas tá bom. E o valor dele vai ser o keyword args, e como ainda é um hash, eu posso pegar pela... Isso aqui vai me dar o valor daquela chave, então vai me devolver o batata aqui. Então aqui está batata e aqui está o name. E depois ele continua percorrendo, ele estaria age e 30. Beleza, vamos ver se funciona. Errei alguma coisa. Instant variable instance variable set. Is not allowed. O que eu escrevi errado? Instance variable set. Tá certo. Key to s igual. Ah, tá. Acho que eu não preciso do igual. Acho. Beleza, só ficou com o nome nulo. Parece. Result. Não? Beleza, a gente tem o attr accessor, então isso aqui vai me dar o get setter, por isso que eu não precisei fazer. Aqui, instance variable set, onde vai ser variável de instância, nossa chave to_s, onde eu recebo keyword args key. Deixa eu parar aqui e ver o que eu tenho aqui. Então, opa, já sei, já vi ali. Isso não é... isso é uma variável, que é essa daqui de cima. Beleza, vamos ver se agora aparece. Beleza, name. Então se eu colocar agora result dto, tá lá esse result dto.name, tá lá batata. Beleza, o legal disso é que eu posso vir aqui, que nem eu falei, chegar aqui, agora tá pronto. Se eu quiser agora colocar um age e rodar, eu só tenho que mexer aqui. Olha lá, já tem age. Então se eu pegar ponto .age agora, funciona. E se eu tentar pegar o que não existe? No method error. Beleza. Vamos comparar com o hash que a gente estava falando? Vamos fingir que é um fake DTO. Que vai ser o nosso name fita. Beleza. Então, agora um fake DTO e tentar pegar o name. Funciona. E o age? Ele não cracha, ele só dá nulo.
Aí começam as diferenças para um DTO que a gente pode ter um pouquinho mais de controle. Beleza, com isso aqui a gente já fez a primeira etapa aqui do nosso colega. Deixa eu ver se eu tiro alguma coisa daqui, só deixa assim bonitinho mesmo. Não, acho que tá bom. Eu coloquei direto. Vou colocar aqui embaixo só para organizar. Agora que eu tenho esse DTO aqui nosso aqui, eu vou só colocar ele aqui, que foi o nosso primeiro exemplo. E vou comentar ele. Beleza. Aí a gente tem algumas outras opções que já vem com o Ruby. Agora eu vou esquecer o nosso que a gente fez na mão e vamos usar umas coisas um pouquinho mais interessantes, para não ter que fazer isso toda vez nos meus sistemas. Primeiro é o struct build with struct. A gente vai testar esse cara aqui. Beleza. Como é que eu faço com struct? Então, temp object, poderia ser um DTO nosso. Aliás, ele não vai ser o object, eu vou ter que dar um new, tá? Class. Ele vai gerar um cara. Beleza. Ele vai ser o struct. Struct.new, passando um array dos nossos attributes. .keys. O que eu estou fazendo aqui de fato? Deixa eu colocar em cima que vai ficar claro. Ele está pegando aqui e colocando o nosso name aqui. Ou age, etc e tal. Então ele está criando uma classe que vai ter esses atributos para a gente poder utilizar. Aí depois disso, a gente pode usar. Então, tem class.new, passando name. Aí, no caso, a gente pode passar direto agora o batata. Então, asterisco, attributes. Class name, attributes. Vamos ver como é que isso se comporta. Beleza, criou lá name e o age. Bonitinho. Então, se eu colocar aqui agora age 30, se eu colocar name, funciona. Se eu colocar o size, olha só, interessante. Aí ele dá outro tipo de erro para o nosso tratamento, mas é porque o size ali é específico. Mas vamos pegar alguma coisa aqui. Age, size, country. Beleza. Undefined method, no method error. Perfeito. Perfeito. Então a gente tem o mesmo comportamento lá de um DTO que a gente fala, beleza, se a gente chamar um método que não existe, ele vai falar, pá, não tenho. Já começa a ficar bem mais controlável. Eu vou daqui a pouco entrar nos detalhes de cada uma das opções, mas vamos seguir em frente por enquanto. Então a gente viu ali que a gente pode fazer com struct. Outra coisa interessante, eu vou até deixar aqui. Eu vou comentar esse aqui que eu quero voltar ele, que é o que eu prefiro. Vou tirar esse cara daqui e rodar de novo. Beleza, desse jeito aqui ele vai ter colocado os name, até editar. Ele também tenta entender, mesmo que não vá. Então tem que tomar cuidado quando você vai passar um atributo para ele sem ser chave valor. Isso é algo a se atentar com struct. Beleza. Outra opção que a gente tem. Build with open struct. Ele até vai ser parecido, mas vai ter algumas diferenças. Object vai ser o open struct.new. Então, esse open struct.new agora ele vai receber dinamicamente cada um dos seus negócios. A gente já não vai mais fazer o new dessa forma com ele. Então, a gente vai ter que percorrer os nossos attributes. Então, attributes. Que mais ou menos que a gente fez aqui no nosso
no nosso DTO. Então, attributes keys ponto it, onde a gente percorre cada um deles, e aí a gente vai ter o nosso temp object, onde a gente vai chamar o nosso, vai ser bem parecido aqui, beleza, onde a gente vai chamar esse cara aqui, só que dessa vez a gente está chamando, e então quero atribuir o que atribui para ele. E aí eu não preciso do arroba, porque agora, opa, eu não preciso do arroba que não é o distância. Então, nosso objeto chama isso. O que eu estou fazendo na prática? Temp object ponto name igual batata. É isso que está fazendo na linha de baixo. Então, se eu não estivesse fazendo lá, se eu quisesse fazer na unha, eu estaria chamando assim. Então, OpenStruct, a gente vai falar que o nosso objeto, que ele aqui é um objeto ao invés de uma classe, vai ter um nome que vai ter o valor batata. Basicamente isso. Só que eu estou fazendo dinamicamente. E ao final do meu build eu quero devolver o objeto. Então, temp object. Agora que a gente tem esse cara aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos chamar o nosso OpenStruct e ver ele funcionando. Beleza. Ah, não existe isso aqui. Por quê? Para a gente usar o OpenStruct, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Require. A gente tem que chamar, carregar ele. OSTruct. Vamos tentar de novo. Agora eu devo ter feito alguma coisa aqui. Ah, não é aqui o args aqui é attributes. E tem algo que eu não fechei ali. Perfeito. Vamos ver de novo. Parece que deu certo. Não, quase. Que o name com name batata, age 30, age. Então, attributes keys para cada chave. Eu vou querer que ele tenha um desse aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Binding.rb. Ctrl D. Executa de novo. Beleza, eu parei ali. Então vamos ver o que é esse. Vamos ver o que eu tenho aqui. Name. Aqui, attributes. Attributes. Na key. Agora vai dar certo. Posso tirar o binding. Beleza, parece que deu certo. Beleza, então se eu colocar um ponto name, beleza, se eu botar um ponto age, se eu botar um ponto country, beleza, agora ele tem um comportamento diferente. Quando ele não tem OpenStruct, ele volta o nulo. Então, coisas a se pensar também quando for utilizar o OpenStruct. Beleza. Com isso a gente já fez mais uma opção para a gente fazer o nosso DTO. Agora a gente vai para a opção mais atualizada, veio depois do Ruby, acho que 3.2, se eu não me engano, mais 3 alguma coisa. Então, build with data. Vamos lá. Então, def build with data. E esse aqui é bem simplesinho, mas bem poderoso. Então, data.define, passando o que? Attributes.keys. Beleza. E agora o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Vou escrever em cima mesmo, que tá mais fácil. Temp class vai ser igual data.define, passando quais são só os atributos que ele vai ter. Então é name, no caso. Basicamente essa linha aqui vai fazer isso aqui, name, age. Então tá deixando pronto para receber os caras, mas já colocou as chavezinhas que vão ser as variáveis. Agora só tenho que definir ele. Então temp class, que é assim, ponto .new, que vai ser meu novo objeto, passando os nossos
Ah, valores. Eu poderia passar também com chave valor, se não me engano ele aceita. Então acho que eu vou passar chave valor. Então, attributes. Só attributes deve funcionar. Tá como data, tá. Vamos ver se ele funciona. Build with data. Data. De novo. Beleza, tá lá. Vamos ver aqui, só pra gente confirmar. Name. Perfeito. Age. E se eu chamar o country, no matter error, é o que eu mais esperava funcionar. Por que isso aqui é interessante? Porque, se eu não me engano, considerando que eu fiz na ordem lá, name e age, se eu também passar na ordem aqui, vou até deixar aqui mais bonitinho para a gente poder enxergar. O que eu vou fazer aqui é temp class.new, passando agora como um array, ou seja, ele vai passar agora, acho que é um array de arrays, se eu não me engano, estou na dúvida. Não, aqui eu vou passar diferente, não vai ser um array de arrays, eu vou passar como se fosse o... Eu passo só os velhos. Então, se eu passar um array de attributes velhos, beleza, que eu estou fazendo aqui de fato, eu só estou passando os valores como se fosse o batata e o age. Vamos ver. Então, se eu tentar name, age, continua funcionando. Então, se eu fizer dessa forma aqui, ele também funciona. Ele vai pegar ali pela ordem que eu passei e vai deixar eu falar, beleza, no primeiro que eu passei foi age, então esse primeiro campo é age. O segundo que eu passei foi... O primeiro foi o name, é name. O segundo é o age, então é age. Então ele aceita como array. Nesse caso aqui, ele vai passar como se fosse chave valor mesmo. Então, vou até copiar aqui só para deixar em cima para ficar claro o que eu estou fazendo nesse caso. Onde eu estou passando name, age. Nesse sentido, ele é mais flexível, mais interessante. Aceita melhor as coisas. Beleza. Agora que a gente tem os 4 principais formas de fazer, a gente pode fazer o nosso próprio. A gente pode usar o struct. A gente pode usar o OpenStruct. E mais recentemente, nas versões mais atuais, a gente pode usar o data. Vamos só ver algumas coisas. Como vocês viram, a maioria da no method error, o OpenStruct, se você procurar alguma coisa que não tem, ele volta nulo, como um hash. Então, é algo a se atentar. O OpenStruct costuma ser mais pesado. Então, turn new, heavy. Esse aqui do nosso ROLTO, a gente tem a customize. A gente pode customizar ele mais facilmente, mas não é recomendado para um DTO. Pelo menos você pode usar para outras coisas, mas se for usar como DTO, talvez não seja a melhor coisa. A gente tem bastante controle, mas também o código está nas nossas mãos. Então, customização é um ponto positivo e negativo aqui. O legal do struct é que ele é bem performático. O OpenStruct, como ele tem todos esses detalhes, tem mais algumas coisinhas que a gente vai poder mexer daqui a pouco, você vai ver que ele é mais pesado. Beleza. E o Data seria o melhor dos dois mundos, que ele tenta seguir mais próximo do que um DTO é mesmo. Beleza, vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou agora retornar todos eles para a gente ver. Só para a gente poder enxergar. Não gosto de fazer assim a escrita, mas vai servir no meu caso. Esse, esse. Será que ele aceita assim? Aí, ao invés de dar um puts e esse cara aqui, eu vou pegar eles aqui. Não preciso de tudo isso aqui não.
Eu vou jogar umas variáveis ali para a gente poder brincar ao vivo. Onde... Pronto. Então, o nosso app call agora retorna todos eles. O raw DTO, nosso struct, OpenStruct e o data. Então, montei os 4 aqui, deu ouvir uma vez. Coloquei cada um em uma variável aqui no final e a gente vai poder comparar eles. Ele não aceitou essa escrita aqui, não. Tá bom. Vamos ver se assim ele aceita bonitinho. Beleza. Então, se a gente olhar aqui o nosso raw DTO, tá lá, tá legal. E aí, se eu quiser criar alguma coisa nova nele, como a gente viu, country. Raw DTO country BR. Não posso, não existe. Beleza. E o nosso struct também não aceita. E o nosso tá com OpenStruct ou tá OpenStruct. Opa, também. Opa, eu escrevi errado. OpenStruct. Opa, aqui tá diferente. O OpenStruct aceitou. Então, tá vendo a diferença do OpenStruct? Ele é o mais flexível também, por isso que ele é pesado. É esse que eu queria trazer aqui. Então ele tem o negócio do nulo e ele é mais flexível. Você pode ir lá em tempo de execução ali, criar um novo campo para ele, um novo atributo e colocar o valor dinamicamente. Olha que interessante. E o nosso data? Opa. Não, também não deixa. Logo deu para ver que por que o OpenStruct é mais pesado, ele é mais flexível deles, é o que você mais vai poder brincar vindo do próprio Ruby, você pode ir lá criar dinamicamente, mudar as coisas. E vamos até fazer o que no nosso OpenStruct, nosso country está como Brasil, né? Beleza. E se agora eu tentar, vamos pegar algo que já existe, name. E se eu quiser mudar o name para Cheetah, funciona? Funciona. Beleza. E se eu quiser fazer a mesma coisa com o struct, name Cheetah, funciona. E se agora eu quiser fazer a mesma coisa com o data, não funciona. Ou seja, se eu for aqui no meu struct, eu posso dar valores. Esse que é o legal do struct. Eu não posso mudar os métodos, criar novos métodos, mas eu posso mudar valores. Aqui, eu posso change values, create attributes. Posso criar novos atributos e modificar valores. Então, o struct só deixa eu trocar os valores. O OpenStruct deixa você criar novos atributos, mudar valores. E o data não deixa você nem criar atributos, nem criar novos atributos, nem alterar valores de atributos. Como a gente viu aqui, eu não posso nem mudar, só é imutável. Então ele é bem mais previsível, seguro nesse sentido. Então, quando a gente está fazendo em DTO, a gente geralmente pensa hoje em dia no data. Claro, nada te impede de fazer os outros, contanto que você sabe essas regrinhas e pense se é o caso. Eu acho que eu cobri a maioria das coisas que tem a ver com DTO aqui, das opções de DTO para o Ruby. A gente pode fazer o nosso próprio, a gente pode usar o struct, a gente pode usar o OpenStruct, a gente pode usar o data. São as principais ferramentas para brincar com DTO no Ruby. Acho que essencialmente é isso. Espero que tenha gostado do conteúdo do canal. Até o próximo.